Laiá, laiá. Mais um Derbycast no ar aí. Salve, salve, palestrinos e corintianos desse mundão. Maioria provavelmente debaixo de muita chuva. Que semana, hein, Diegão? Que semana. Uma semana que para apagar da memória do torcedor corintiano, posso dizer E assim, aí, né? Diegão, vamos direto ao ponto então. O Corinthians é freguês do Guarani do Paraguai, mano? Não, freguês Ué, não, três jogos, freguês três não. derrotas, não fez um gol nos caras. Não, é verdade que o time tem se mostrado indigesto aí para o Corinthians, mas são tempos bem diferentes e histórias bem diferentes, né? Se naquela outra passagem, a primeira, o Corinthians acabou se dando mal porque foi o líder do seu grupo na Libertadores e nas oitavas de final pegou o Guarani do Paraguai, que foi o pior segundo colocado, e aí uma catástrofe, né? Porque o time já vinha em crescimento, era meio de temporada, eu acho que é uma análise ali de uma catástrofe total, e agora é uma outra análise, né? Para começar falando que é uma baita roubada que o Thiago Nunes se meteu, né? A culpa não é dele, a culpa é do Corinthians por não ter se conseguido se classificar diretamente para a fase de grupos. Sabia que ia ter um jogo chato para se jogar com uma responsabilidade grande de se comprovar como treinador do Corinthians logo no começo do trabalho, em meio à pré-temporada. Então, uma baita roubada, né? Tendo que já dar resposta num time que ele não tem nem um mês de trabalho. Falando do jogo, o Guarani do Paraguai se mostrou um time competitivo, né? Não é um time bobo, batido falar isso, não tem mais bobo no futebol, mas a grande verdade é que o Guarani do Paraguai é um time acertado, é um time que jogou com suas linhas baixas, dificultou muito a criação de jogadas do Corinthians e, claro, um gol no começo, para qualquer jogo de futebol, quando se toma um gol no começo, nos primeiros minutos, isso condiciona demais o restante da partida. E foi isso que aconteceu. O Corinthians fez uma linha de impedimento que se mostrou mal treinada, deram condições ao atacante do Guarani e ele fez o gol. E depois o time se retraiu inteiro jogando em casa, claro, resultado importante para eles, vão jogar pelo empate aqui. E aí jogou toda a pressão para o Corinthians, né, de criar possibilidades de empatar o jogo, e não conseguiu. O time não jogou bem. Na verdade é que o time jogou muito mal esse jogo, na minha visão. O técnico do Corinthians pensa diferente, né? Daqui a pouco a gente vai ouvir a sonora que a gente tem aí do Thiago Nunes, mas eu discordo um pouco dele quando ele disse que o time teve controle do jogo, que criou várias oportunidades de gol. Criou algumas oportunidades sim, mas nada muito claro e nada Mas muito também bem quase tomou construído, na mais minha visão. ali, que aí azedava de vez, hein? Porque assim, depois que tomou 1-0, o time se abriu, né? E já é um time que, no seu modelo de jogo atual, vai buscar se expor mais atrás dos gols, atrás do resultado. Eu acho que teve alguns erros de avaliação nesse jogo aí. Por exemplo, a escalação do lateral esquerdo, Sid Clay, que a gente vem falando aqui, né? É um jogador que não tem a menor condição fisicamente de participar de um jogo dessa grandeza. Um jogo importante, um jogo que pode decidir muita coisa no ano. Você participar de uma Libertadores, você tem muitos milhões de reais no Sim. seu cofre, né? Em direitos de transmissão e também de E bilheteria nos premiações jogos. da Quer própria dizer, você tem Conmebol, que vai garantido. pagando fase a fase também, né? Exatamente, você deixa de ganhar muito dinheiro se você não se classifica. E não é só essa, né? Bom lembrar, o Corinthians está na segunda qualificatória. Passando do Guarani do Paraguai, se passar, ainda tem outra dessa. Tem a terceira, e aí só aí é que vai entrar Essa é na a fase de segunda, já grupos. jogaram Então, antes deles? o Guarani eliminou um time que eu não me lembro qual, e o Corinthians entrou Hum, direto na segunda. O Guarani já jogou a primeira, ganhou e está jogando contra o Corinthians. Mas só para não perder o raciocínio, Marião, o Sid Clay não tem a menor condição. No peso que o cidadão se encontra, ele não pode entrar num jogo
desse tamanho, né? Um jogo de responsabilidade. Foi mal o Thiago Nunes na decisão de colocar o Sid Clay e preterir o Lucas Piton, menino da base que vinha, nossa, não a maravilha, mas tinha alguma qualidade. É um cara que está querendo mostrar também futebol, é um cara que está mais inteiro, está melhor fisicamente, isso aí é óbvio. Eu já vinha falando dos Henrique, o zagueiro que não passa a menor confiança, mas nesse jogo ele não teve muita culpa, porque depois do primeiro gol do Guarani, o Corinthians que teve a bola e o Guarani se limitou aos contra-ataques e foi perigoso, né? Destaque sempre, eu acho que o meio de campo com o Cantilho, o Luan ainda devendo, e devendo bastante. No outro episódio do Derbycast eu falei aqui que a gente tinha que ter paciência com o Luan, que não dava para cobrar dele, né? Um novo clube, um novo time. Eu acho que ainda tem que ter paciência, mas acho que ele tem que mostrar um pouco mais. Está mostrando muito pouco. Um jogo muito pragmático. Ele está se mostrando um cara comum, um cara que só dá toque de lado do Luan. Você espera ter um passe mais em profundidade, é um cara que tem o poder de quebrar linha, é um cara que bate bem na bola, chutes de média distância. A gente não está vendo isso, né? O Corinthians, na minha visão, criou pouco, mereceu a derrota. Acho que o time jogou muito mal, mas é um jogo de 180 minutos, ainda tem que se resolver aqui, mas depois a gente vai falar mais desse jogo. O Corinthians jogou no final de semana na Arena Corinthians e perdeu de novo, né? Então, assim, o clima que existe hoje é um clima de preocupação, sem dúvida. Nessa semana foram 2 jogos, 2 derrotas, o time tomou 2 gols e não fez nenhum. Então isso, claro, que cria uma preocupação no torcedor. O time do Corinthians não tem mostrado um futebol que dê a confiança que vai fazer os 2 gols aqui. Claro que é possível, vai existir todo um ambiente, todo um clima na Arena Corinthians super favorável para que o Corinthians avance, mas se não avançar, a coisa começa a ficar muito complicada. Temos o áudio aí do Thiago Nunes, né, Marião, para ouvir o que ele falou, o que ele pensou a respeito desse Corinthians 0, Guarani do Paraguai 1, lá em Assunção, no Paraguai. Solta aí. A questão da avaliação ela pode ser vista de diversos ângulos. Se nós formos pensar proporcionalmente na quantidade de volume de jogo que tivemos, né, com as chances criadas, né, foi ruim. Mas ao mesmo tempo a gente teve um controle do jogo muito grande. Na nossa contabilidade nós tivemos 6 chances de gol, e aí passa por uma questão de aproveitamento, né? Você ter um aproveitamento melhor em relação a esse controle todo do jogo que a gente teve. Mas existem várias maneiras de ganhar, né? Então a equipe do Guarani teve muito mérito, a equipe foi competitiva, fez um gol cedo, né? Esse gol cedo acabou tirando o nosso foco por alguns minutos, mas ao mesmo tempo, né, como eu tenho repetido, é um jogo de 180 minutos, começou hoje, ele vai terminar em São Paulo na próxima semana. Então, com todo o respeito, né, que temos ao adversário, temos que buscar fazer, né, todo esforço possível para reverter a situação na próxima quarta-feira. O Nunes falando. E aí, Diego, alguma coisa a acrescentar? Ou palavra do... Não, pois é, como eu falei, né? Eu não concordo com ele. No momento que ele fala que nas chances criadas e não aproveitadas merece a crítica, mas que o time controlou o jogo. Assim, de nada vale controlar o jogo quando você não consegue o resultado que você se propôs, né? Então, assim, de nada vale eu controlar o jogo e sair derrotado desse jogo. Então, mas assim... se a gente lembrar, o pessoal que acompanha o Derbycast desde o ano passado, esse cenário que está se colocando agora, a gente projetava já ano passado, né, Marião? Sim. Quando a gente falava que o Thiago Nunes poderia ser o novo contratado, poderia ser o novo técnico do Corinthians, que ele nunca tinha vivido esse tipo de pressão, esse cenário foi colocado por nós aqui e é o que está acontecendo. Agora, essa é ele está num momento da carreira dele que eu acho que ele nunca sofreu, que é uma pressão de estar num time grande, tendo que dar resposta num time que ainda não está funcionando. E ele sabe todas as consequências que isso pode ter. Pressão sempre vai ter. O que vai diferenciar ele dos outros é como ele vai lidar
com esse tipo de pressão. O que ajuda ele, e que eu sempre falo, eu não vejo uma demissão prematura acontecendo, mesmo se o Corinthians não passar para a fase de grupos, eu acho que, claro, a cobrança vai ser enorme e ele vai precisar de resultados no Campeonato Paulista para se manter. Mas não vejo ele sendo demitido porque o Corinthians não entrou na fase de grupos, né? Mas do jogo é isso, o time jogou muito mal, perdeu as poucas oportunidades que teve de fazer o gol e agora tem uma pressão enorme para dar resposta aqui na Arena Corinthians na quarta-feira. O jogo promete ser bem difícil. Só uma pitada. Você acha que foi uma falha do Thiago Nunes não ter aproveitado para assumir o time no fim do ano passado e tentar ganhar alguns meses de preparação? Porque já sabia que ia para a Florida Cup. Isso eu já sabia. O Corinthians já sabia. Ele acertou o contrato antes do fim do Brasileiro, certo? Isso. Mas ele não quis assumir o time. O que você acha disso aí? Você acha que hoje estaria numa posição melhor ou é a mesma coisa porque mudou muito? Cara, aí tem duas coisas, né? Uma que eu acho que ele tomou essa decisão pensando na ética do seu trabalho, de deixar o Atlético Paranaense e não assumir um time que estava disputando o mesmo campeonato no mesmo ano. Só que de outro lado, tem tudo isso. Ele sabia que, optando pelo lado ético da situação, ele estaria abrindo mão de uma melhor preparação para entrar com um time melhor preparado para essa fase decisiva. É um ônus que ele próprio assumiu. Eu lembro bem que quando foi definido que ele seria o próximo técnico, isso foi pauta em vários programas e muita gente do futebol cravava que o melhor seria assumir o time. Para pegar o time já no final, para entender como que era o elenco, o que ele ia precisar em termos de reforço e para chegar nessa fase de Libertadores bem preparado, porque não é novidade para ele nem para ninguém que a pré-temporada seria comprometida com essa Florida Cup aí no meio, e pouco tempo de preparo mesmo, né? Agora, pensando na manutenção dele, no trabalho dele, sim, aí eu vou dizer que ele errou, porque se ele está preocupado com segurança de emprego, com confiança da direção, com uma situação mais confortável de trabalho, ele deveria ter deixado esse lado ético de lado e ter assumido o time para se blindar desse tipo de problema. Quando ele toma essa decisão de não, só vou assumir o Corinthians em janeiro, ele já sabia que esse cenário era perfeitamente possível de acontecer, e é o que está acontecendo, né? Então ele tem sua parcela de responsabilidade nisso também. Agora, curiosidade para saber como que é a conversa da diretoria com ele nesse sentido, né? Eu acho que, na verdade, ele usou essa coisa da ética, mas eu acho que, não tô falando que ele é um cara antiético, mas ele usou isso para se prevenir de, tipo, se eu não classificar direto para Libertadores, pelo menos o ano que vem eu tô saindo do zero. Se eu já não classificar e o ano que vem tiver um desempenho ruim, aí eu perdi. Mas eu acho que ele perdeu a mão. Eu fosse ele, eu teria vindo ano passado. Nem que fosse só pra... Tipo assim, ele nem... Parece que ele nem apareceu no time, no clube lá. Tipo, ele não tava nem aí até virar o ano, sabe? Eu achei estranho. Podia ter trabalhado nos bastidores, porque ele vai mudar uma filosofia de jogo. Parece que não antecipou isso. Não, eu concordo. É isso aí. Eu concordo totalmente com você. Eu acho que ele está dirigindo um dos maiores clubes do Brasil. Ele nunca teve essa oportunidade, com todo respeito ao Atlético Paranaense. Ele deveria ter cuidado melhor da oportunidade que lhe foi dada. E até para sentir a pressão, porque no fim do ano passado ele já ia sentir como que funcionam as coisas. Exato. Então, assim, a partir do momento que você recebe uma proposta de um grande clube, cara, você faz de tudo para que seu trabalho seja o melhor possível. E eu acho que ele não fez de tudo para que o trabalho seja o melhor possível. Ele acabou tomando decisões que não posso cravar que
era a fórmula para dar certo chegar antes, mas poderia ajudar, isso aí é fato. Fato que poderia ajudar. E hoje ele tá tendo. Ele que tem que dar a resposta, né? Ele tá tendo que pagar por isso. E só para fechar, tem uma palavra do diretor de futebol do Corinthians, do William Monteiro Alves, que disse que o elenco está fechado e, nas palavras dele, que estamos satisfeitos. Não vai Eu vir o gostaria. Neymar, não? Não, não vai vir Neymar nem Cavani. Cavani. Né? Certo. Então eu gostaria de avisar o do William Monteiro Alves que esse satisfeito dele, a projeção para o Corinthians é não se classificar na Libertadores, porque depois dessa classificatória vem outra, de um time que já ganhou duas, que não vai ser um time qualquer, eu acredito, e que vai ficar ali em sexto, sétimo, oitavo lugar no Campeonato Brasileiro. Se ele se contenta com isso, que maravilha, esse cara é o próximo postulante à presidência do Corinthians. A gente está muito mal nas mãos do senhor Duílio Monteiro Alves, que eu venho falando aqui que o Corinthians vai sofrer e vai sofrer demais com esse elenco se não contratar mais jogadores. E aí ele me vem a público dizendo que eles estão satisfeitos com o time. Não se pode estar satisfeito com o time jogando com o Janderson de um lado e Everaldo de outro. Esses caras não são a solução de nenhum time, né? O Corinthians não vai conseguir construir jogadas ofensivas como o seu treinador deseja. Eu não sei como que está sendo a conversa na diretoria, mas não vejo que o Thiago Nunes esteja satisfeito. Todo torcedor está vendo as dificuldades do time, e eu acho que ele, vivendo o ambiente do Corinthians, também deve estar percebendo isso. Precisa de jogadores de mais qualidade. Com esse time que tem aí, não vai chegar a lugar nenhum, mas, né, isso aí são cenas para os próximos capítulos. O futebol é muito dinâmico, ele muda muito de um dia para o outro, ele fala uma coisa hoje, amanhã pode chegar um reforço, mas fato é que o elenco do Corinthians é limitado, tem muitas deficiências e se quiser brigar por algo grande no ano, vai precisar se reforçar. Com esse time que está aí, a gente vai sofrer demais. A gente, o lado alvinegro da história. Posto isso, o Corinthians perdeu o primeiro jogo, Guarani 1-0. No final de semana, o Palmeiras não jogou, né? No meio de semana.